Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio mais uma vez e esse é mais um episódio do Biomagic Express. Sejam bem-vindos! É isso aí! Uhul! E eu não tenho a mínima noção de PCR. já começou falando. Já sabemos que o Otávio não gosta de biologia molecular, né? E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno e em laboratório clínico quem tem uma sessão é rei. Ai, meu Deus do céu, gente. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e não adianta chorar pelo gel derramado. Isso aí. Cara, você não sabe pelo como é gel difícil. Derretido, sei lá. Não, pelo gel derramado, tá lá, fez o gel de agarose, tudo bonitinho, cai no chão. Já aconteceu comigo. Já era. Aí você teve que colar de novo e correr mesmo assim, né? Não precisamos falar disso, Otávio. Ninguém sabe. Luizão, vai lá. Bom, fala galera, é o Rogério aqui falando de novo, com gripe. E o que eu tenho a dizer sobre hoje é que se tivesse laboratório de biomol sem esse exame, a galera não ia saber o que fazer, cara. Ia ficar todo mundo desesperado. Então, vamos lá. É isso vamos aí. Lá. Solta a vinheta, Brunão. Então, Luiz, você que é o cara de Harvard, você que é o rei da PCR. Pica grande das galáxias, não tô brincando. Pica das galáxias da PCR, explica pra gente aí. Explica pra gente aí, define pra gente, vai Luiz, o que é? Bom, pessoal, de uma maneira simples e objetiva, né? Você pode ver em vários lugares na internet ou em livros, né? Tem aquela explicação. Basicamente, a PCR você vai pegar um segmento específico do DNA, né? Dentro de um genoma e vai fazer a amplificação dele, né? Então, pode ser dentro de um gene, na parte dele. Também a gente chama de algumas regiões super variáveis, junk DNA, essas coisas, né? E aí, o que a gente faz, né, para PCR? A gente então utiliza elementos básicos do processo de replicação natural do DNA, né? A gente consegue fazer esse processo que ocorre naturalmente in-house, né, no laboratório, e que a gente vai abordar isso tudo aí ao longo do cast. Fica calma se você não está entendendo ainda muita coisa. Então vamos agora falar sobre PCR de um jeito legal que vocês vão saber e, cara, vocês vão querer fazer PCR agora. Vai chegar na cozinha, pegar um balde de gelo, pega o fogão da mãe, põe uma panela quente, uma fria, uma quente, uma fria e ó, taca ali. Replica. Banha-maria. Banha-maria nele. Banha-maria, velho. Bora. É isso aí, Luiz. Então, bom, assim, se você tá assim como eu, que não entendeu nada do que o Luiz acabou de explicar, a gente vai explicar um pouquinho, começando um pouco pela história. Bom, pra começar, eu acho que é importante também a gente falar que o PCR que a gente tá falando aqui não é PCR de parada cardiorrespiratória. E nem proteína de proteína reativa, tá? Verdade, boa. Bom adendo. Bom, então a técnica foi desenvolvida por Syke e Kerry Mullis por volta de 1983, principalmente pelo Mullis, né, que é mais considerado. E ele percebeu que ele tinha uma ferramenta importante em mãos e tentou publicar os experimentos o mais rápido possível em duas revistas científicas mais importantes do mundo, né? A Science e a Nature, né? E é claro que elas publicaram, né? Não. Elas negaram a publicação. Incrível, né? Daí ele ficou meio bravo, mas ele conseguiu publicar numa revista de impacto bem menor que a Methods of Enzymology, né? E foi lá que saiu a primeira publicação da PCR. E interessante aí essa história, né? Olha só, hein? A Nature e a Science devem ter ficado de cabelo em pé, Se né? arrependimento matasse desse editor, hein? Exatamente. O pessoal geralmente tem, se não me engano, outra história assim da ciência que tentaram publicar em uma revista boa e aí recusaram, né? Publicou em outra menor e conseguiu. E alguma coisa também de DNA, não lembro o que foi agora. Várias descobertas. A descoberta do raio-x também não conseguiram publicar na época da melhor revista, depois que o pessoal começou a acreditar que existia mesmo. Mas apesar, né, desses fracassos, a empresa Perkin-Elmer Cetus, ela comprou a patente e rendeu uns bons lucros para esses autores, né? O Mullis ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1993 por conta disso. Bom, e hoje a Perkin-Elmer repassou os direitos, né, da PCR para Roche Molecular Systems e o valor da compra simbólico assim, né, foi só de 300 milhões de reais.
Só isso, né? E hoje a Roche, então, pouca coisa. possui todas as patentes envolvidas no processo da PCR. E o Mullis, né, ele ganhou talvez esse prêmio Nobel e o reconhecimento geral porque ele conseguiu, né, resolver um problema que a gente tem bastante, né, quando a gente fala em análise de ácido nucleico, que é a baixa quantidade na maioria dos tecidos vivos. Então ele consegue pegar ele consegue pegar uma baixa quantidade e amplificar isso em grandes quantidades que conseguem ser bem analisadas. Exatamente. E como é que é essa reação, então? Acontece a multiplicação de trechos específicos do DNA que se dá alternando a temperatura do ensaio. Eu estava falando ali no começo, né? Então você coloca ele em frio, calor e tal, para causar, primeiro, a desnaturação das cadeias do DNA genômico. Depois ele faz pro anelamento dos primers usados para delimitar a sequência que vai ser amplificada, né? Então conforme o primer, ele consegue selecionar qual parte do DNA vai ser amplificada. E a temperatura ótima para que essa enzima comece a trabalhar e comece a replicar é de 72 graus e depois acontece o reinício desse ciclo. Então, entre vários ciclos, cada vez esfriando, esquentando para a enzima trabalhar, a gente consegue aumentar a quantidade de DNA no final do processo daquela sequência que a gente quer multiplicar, né? Basicamente, a gente tem, até acho que dá pra gente deixar disponível para os ouvintes poderem ver depois no nosso site, no post, link no post. A imagem a gente vai deixar disponibilizado lá com essa alternância de temperatura para cada ciclo, né? O que é fundamental, né? Então, primeiro tem a desnaturação, que ocorre lá entre 94 e 96 graus Celsius, né? Onde separa a dupla hélice nessa temperatura. Aí o anelamento, que ocorre entre 37 e 65 graus Celsius, onde os primers se ligam numa região específica do DNA, né? E aí vai para a terceira etapa, onde que é a extensão. Ocorre a 72 graus Celsius, como bem disse o Roger há pouco tempo atrás. Onde a DNA polimerase, que é a enzima que a gente tanto fala, que é aí que começa a DNA polimerase começa a realmente fazer o serviço dela, né? Que é replicar essas frações de DNA aí pra caramba. Agora que a gente já sabe que as temperaturas são parte muito importante do nosso processo para fazer a PCR, também a gente já sabe que a gente vai usar uma enzima, né, a TAC, mais à frente a gente vai falar sobre ela, mas o que a gente precisa para fazer uma PCR? Bom, a primeira coisa que eu aprendi quando eu tinha que fazer PCR era buscar um balde de gelo. Primeira coisa, né, para você manter tudo em temperatura, até para você não iniciar a reação antes de você levar pro seu termociclador, né? Então, o que você vai precisar? Vai precisar de um balde com gelo, né, para você colocar todos os tubos. Você vai precisar de água, o DNA molde, né, que a gente extrai de uma amostra de DNA e depois ela é convertida para cDNA, né? A gente vai precisar dos primers, né, que são os necessários para a gente começar então o processo de replicação do DNA. A gente vai precisar de um tampão e a gente vai então precisar da DNA polimerase. E Bruno, o que é essa DNA polimerase, Bruno? É a polimerase igual a gente tem no nosso corpo ali, que faz aquela parte toda? Como é que é? Bom, Será? Na verdade não, né? Graças a essa enzima, TAC DNA polimerase, né, que hoje em dia é possível fazer a PCR. Então ela é uma polimerase termoestável. O que é isso? Ela aguenta, né, a variação de temperaturas, né? Ela é estável a essa variação e é utilizada na PCR, e ela foi descoberta, foi isolada de uma bactéria chamada termos aquáticos. Por isso que vem essa abreviação, né, TAC, de termos aquáticos. E é uma bactéria extremófila, ou seja, ela aguenta altas temperaturas e foi encontrada em fontes hidrotermais. Aqueles lugares que tem geyser e tal, Então, né? essa TAC polimerase suporta elevadas temperaturas utilizadas na PCR, né, que é essencial para a reação acontecer, e ela tem uma semivida enzimática de 40 minutos a 94 graus Celsius. Olha só. A nossa DNA polimerase é 37 graus, né? Passou disso já era, não funciona mais nada. Já né? desnaturou, né? Então, graças a essa enzima aí que teve todo o avanço, né? É, isso aí. Exatamente. Então, pra gente fazer a PCR, a gente precisa, além da enzima, né? A gente precisa dos nucleotídeos, que vão ser a matéria-prima para a síntese das filhas lá. Então, a gente precisa de adenina, guanina, citosina, todas aqueles nucleotídeos que eles vão ser adicionados pela TAC polimerase
complementarmente à fita mãe, que é a qual a gente está duplicando. E a última coisa que a gente vai usar, né, na nossa reação vai ser o cloreto de magnésio, porque também ele é um doador muito estável, né, dos íons de magnésio, que são cofatores indispensáveis para a atividade da enzima. Então ele vai ajudar na atividade da enzima. Precisa disso aí também. Depois de você fazer toda a reação, misturar todos os reagentes, né, seguir realmente como se fosse fazer um bolo, né, você vai colocar no termociclador. Normalmente tem 96 postos para você colocar o seu MP-DOF lá. Depois disso você tem que esperar eternamente, né, demora um pouquinho. Assim que ficar pronto, você vai fazer o seu gel de agarose, né, também seguir todo o protocolo. Depois você preenche as lacunas do gel, né, com o material depois pós-termociclado. Vai correr o gel na eletroforese e depois você vai ler os resultados e torcer para que esteja tudo bem, né, no seu resultado, porque um dos maiores problemas na PCR é a contaminação, e a gente vai ver isso quando a gente for olhar as bandas de eletroforese, né? Então isso é o tema para o outro cast, como analisar, né, bandas de eletroforese. Então basicamente é isso, assim, é assim que a gente faz a PCR, simplificadamente, né? Beleza. Isso aí basicamente é um tema para um Express, né? Tem que ser muito curto, porque tá muito em cima aqui do horário já. Mas só para explicar pro pessoal, a gente não tem só esse tipo básico de PCR, a gente tem outras técnicas que foram muito aperfeiçoadas para outros tipos de interesse, né? Mas basicamente a gente tem o PCR-RT ou RT-PCR, que é utilizado para conhecer a expressão de um gene. A QRT-PCR também, que ela é utilizada para quantificar, né, essa expressão de gene, que é quantitativa. E a PCR Real-Time, né, que eu, sinceramente, antes dessa pauta aqui, eu falei para os meninos que eu achava que RT era Real-Time, mas... São coisas diferentes. Eu confundo isso. Eu acho que é um tema que a gente tem que voltar a falar aí mais pra frente, né, explicar essas variações da PCR bem certinho, né. Com certeza, tem muita variação. Certeza. Muita variação e o nosso objetivo, né, galera, foi realmente trazer isso pra vocês de uma forma mais objetiva, né, a gente sabe que é difícil a gente explicar tudo aqui em um pouco tempo, então se você se interessar, pega um livro de genética e biologia molecular, sem dúvida vai ter lá um material pra você estudar e saber que esse mundo é vasto, são vários tipos de PCR, vários tipos de maneiras diferentes de fazer, né, tudo vai depender do kit, tudo vai depender do seu alvo, então isso aí é um tema pra um podcastão. E Otávio, você que é o homem do dinheiro, quanto custa mais ou menos uma PCR, né, fazer isso aí no laboratório, voltado para algo clínico? Qual é a média de preço? Cara, isso vai variar muito mesmo, porque a gente tem aí desde técnicas muito mais solicitadas, muito mais frequentes, que tem um preço menor, né, por volta aí dos R$100, e de custo, né, para um laboratório. E esse preço pode variar até, né, dependendo da técnica que é mais aperfeiçoada, como a gente falou no último Express, né, temos lá técnicas inclusive que envolvem PCR, multiplex, né, como eu falei lá o MLPA, que aí vai custar por mais de R$5.000, enfim, então uma técnica apenas, né? Então isso vai variar bastante. Depende muito do exame, né? Se é de microbiologia, se é de genética, né? Tem muita variação, né? Isso também. Às vezes é uma coisa muito específica, né? Que só um laboratório faz, aí ele escolhe o preço que ele quer cobrar, né? Exatamente. Certo. Falou, galera, vamos acabar com isso aí que tá acabando o tempo. Acabando, já era o tempo. Falou, galera. Já era, o tempo já estourou. Até o próximo. Valeu, galera. Podcast. Até a próxima, galera. Falou e até um abraço, mais. gente. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar like, Tchau, Otávio. Tchau, curtir no Otávio. Facebook. Dá like, compartilha. Dá like. Dá like. Padrinho, galera, padrinho. Tchau, tchau.